Começando mais um programa Construindo, nosso primeiro de 2010, para falar hoje de um assunto muito importante. Você que já acompanhou aí durante 2009 o nosso programa Construindo, trazendo diversos assuntos relacionados às áreas da engenharia. Hoje nós temos um assunto, se não podemos dizer assim, de grande importância também. Do meu lado, o engenheiro Sérgio Esperanza, que vai falar com a gente sobre pintura e recuperação de fachadas de edifícios e condomínios, né? Principalmente os de grande porte, que também dá trabalho pra caramba e é uma coisa que precisa ser muito bem planejada, e é sobre isso que nós vamos falar. Engenheiro Sérgio, obrigado pela sua participação, por ter trazido esse tema. É um tema bastante complicado, né? Exige, além dessa parte da mão de obra de pintura, um trabalho muito grande na área da engenharia. Com certeza. A pintura de um edifício de condomínio, que eu chamo assim, que não vem a ser um edifício comum, é um edifício de múltiplos andares. Então, um edifício de múltiplos andares diz respeito ao quê? Diz respeito à altura. Quando você trabalha com alturas elevadas, você tem que prestar bastante atenção e procurar conduzir o serviço de forma bem coerente no sentido da questão de segurança do trabalho, principalmente. Agora, estão vendo algumas imagens aí, nossos telespectadores, nós acompanhamos um dia de trabalho, né, dos pintores, que são homens corajosos, apesar de toda a segurança, né, todos usando os equipamentos de segurança necessários, que a gente chama de EPI, né, equipamentos de proteção individual, mas é um trabalho um pouquinho diferente. E no caso, aqui nós temos a Pinturas Araraquara, que presta esse serviço, mas antes, há toda essa parte que a gente comentou de laudos, de engenharia. Então vocês prestam todos esses serviços, vocês avaliam a situação do edifício para saber qual a melhor técnica a ser aplicada. Antes do início do serviço, ou mesmo antes até que o conselho do condomínio faça uma contratação, é importante que ele saiba o que ele vai fazer. Então, um erro comum que acontece em condomínios, por exemplo, é que eles colocam a carroça na frente dos bois, né? Então, o que acontece? Na hora de se fazer uma concorrência, um levantamento de preço, é importante que o condomínio saiba o que tem que ser feito, a quantidade que tem que ser feito e o tipo de empresa que tem que ser contratada. Né? Ele tem que avaliar isso antes. Por exemplo, ele abre uma concorrência, ele chama a empresa de recuperação de fachada, a empresa A, B, C e D, mas sem nenhum pré-estudo. Então ele chama essas empresas, cada empresa faz a sua medição, cada empresa coloca a documentação que acha que é necessário, e a hora do condomínio se reunir, o conselho do condomínio se reunir para decidir, ele vai ter 4 medidas diferentes, ele vai ter 4 indicações de produto diferentes, ele vai ter 4 ou 5 tipos de tratamento diferentes para decidir. Isso não diz respeito ao campo de atuação do conselho, né? Porque ele não tem uma condição técnica de avaliar isso. Por isso que é importante, antes da concorrência, se fazer um levantamento, se contratar uma empresa de consultoria que faça toda a parte de levantamento de metragem, que se faça a parte documental, da exigência de documentos junto a esse condomínio, para que ele, na hora da concorrência, ele tenha como avaliar da melhor forma possível fazer uma boa contratação. Tá? A nossa empresa de engenharia trabalha em parceria com a Pinturas Araraquara justamente nesse sentido, de dar toda a cobertura e tudo que é essencial para que o serviço seja muito bem feito, em todos os sentidos, tanto na parte da aplicação da tinta, a recuperação da fachada, a segurança do trabalho, o desenvolvimento de um laudo antecipado fotográfico de todas as patologias, né? Que patologias são doenças, né? O prédio, na verdade, é um ser vivo, né? Ele respira, ele tem todo um tempo de vida, né? E tudo isso tem que ser dado uma manutenção periódica, né? Por exemplo, a pintura de um prédio. Eu já peguei casos, por exemplo, que um prédio ficou 20 anos sem receber pintura nenhuma. Você vê essas imagens que eu vou pedir para você colocar agora, você observa a quantidade de fissuras que tem nessa fachada.
entendeu? O reboco está comprometido, daqui a pouco começa a ter desplacamento desse reboco. Então, o que acontece? O condomínio e os moradores acham que pintura é embelezamento. Não é só estética. Não é só estética, não é só beleza, é conservação de um patrimônio. Por exemplo, eu já vi fachada, já detectei a proliferação de alga no reboco. A alga é tipo é um ser vivo, né? Ele tem uma plantinha, ela entra, ela cresce, ela chega até na alvenaria. Então tem toda uma contaminação que não precisava ocorrer, porque isso aí leva o prédio a um desgaste muito rápido.